Olá, mais uma vez com vocês o programa Missão de Amor, uma jornada pessoal para a cura. Eu sou Solange Matilde, sou psicóloga e psico-oncologista. Como vocês devem estar acompanhando nos outros programas, o nosso programa fala um pouquinho do apoio ao paciente com câncer, que é uma patologia que tem crescido muito ultimamente. Então, provavelmente, ou você está passando por uma situação dessa, ou algum familiar seu. Este programa em especial fala do apoio familiar. É o último capítulo do livro Com a Vida de Novo, do Carl Simonton. E nós estaremos encerrando essa série de programas baseados no programa Simonton, escrito pelo Carl. Existe um outro livro escrito pela Stephanie Simonton, que é A Família e a Cura. É um livro mais específico sobre a família. De qualquer maneira, este último capítulo, traz dados bastante importantes. A primeira coisa que o Carl fala é que o apoio do familiar para o paciente de câncer é muito importante. Mas ele diz também que o apoio para o familiar é o essencial também. Principalmente aquela pessoa da família que acompanha o paciente, que acompanha no médico, nos exames, nos tratamentos. E muitas vezes cada pessoa da família também funciona de uma maneira diferente. Então nós vamos oferecer um olhar e algumas dicas para as pessoas da família. O primeiro passo é aceitar todos os sentimentos, tanto dos pacientes quanto os seus também. Agora eu estou falando com os familiares. Nós descobrimos uma série de sentimentos que ficam uma cor um pouco mais carregada nesse período. O fato de querer apoiar, um tratamento carinhoso, uma atenção maior, mas também vem confusão, vem frustração, vem raiva, vem uma série de sentimentos que tem uma cor um pouco mais forte. Então neste momento, nós ficamos um pouco confusos com essa montanha-russa de sentimentos para os familiares também. Então, aceitar os seus sentimentos, bem como dos pacientes, é um passo bastante importante. Não há uma maneira correta de fazer isso, Qualquer sentimento é aceitável e não há sentimentos apropriados ou inapropriados, porque eles vêm em turbilhão. Às vezes a gente fica desejando a morte daquela pessoa diante do sofrimento que ela passa. E aí nós começamos a ficar assustados com esse tipo de pensamento. Às vezes a gente quer fugir de tudo. Gostaria até de sair do país, achar alguma forma de fugir de tudo isso, porque é muito pesado. Então, nós ficamos pensando, deveria ter agido assim, deveria ter pensado assim. Neste momento, não existe uma receita, uma receita de bolo para dizer o que você deve e o que você não deve. Nós vamos juntos aqui refletir um pouquinho. Bom, reagir de maneira benéfica para o paciente, para a família, seria o mais adequado, Nós vamos pensar, a minha reação, a minha emoção, ainda que seja negativa, ela pode ser benéfica para o paciente. Isso ajuda a aceitar e a enfrentar todo o caminho que tem por aí, porque nós não sabemos se isso será um caminho curto, se será de médio prazo e muitas vezes é de longo prazo. O Carl Simonton, ele coloca bastante ênfase na comunicação, que a gente deve estabelecer uma comunicação aberta, eficiente e solidária. Principalmente em função das mudanças de humor. E para todos, não é só para o paciente, mas para todos, porque em determinados momentos a gente acha que está equilibrado e vem outros sentimentos. Isso traz muita confusão e às vezes num curto espaço de tempo, principalmente no início, quando está se fazendo o diagnóstico. Nós precisamos trabalhar com uma comunicação honesta e aberta. Embora as palavras sejam muito bonitas,
uma comunicação honesta e aberta é algo bem complexo de se fazer. Devemos estimular a expressão dos sentimentos, sejam eles quais forem. Um dia desses eu fui fazer uma palestra para um trabalho com pacientes com problemas emocionais e o tema da palestra era quais são as emoções que desenvolvem doenças. E eu perguntei para a plateia, que emoções vocês acham que acaba prejudicando o nosso organismo? E a maioria dizia mágoa, raiva, tristeza. E eu disse para eles, aquilo que causa doença é emoção que não é expressada. Então, emoções positivas, emoções negativas devem ser expressadas. E desta maneira elas sobem e descem. Quando a gente não expressa, nós estamos guardando, reprimindo muitas emoções, inclusive as boas. Bom, numa situação como câncer, existe medo, dor, a palavra morte assusta todo mundo. E toda vez que a gente fala essas três palavras juntas, medo, dor e morte, ninguém quer falar sobre esse assunto. E isso vai causando isolamento, tanto no paciente quanto nos familiares. Por isso que nós falamos de uma comunicação aberta e honesta, né? Uma capacidade de expressarmos todos os nossos sentimentos. Um outro passo é escutar sem julgar. Eu sei, é uma coisa bem difícil de fazer. Existem técnicas que ajudam com que a gente preste atenção numa observação ou num julgamento. Eu tenho estudado bastante a meditação Mindfulness, que é a atenção plena, e lá você vai encontrar bastante exercícios para te ajudar a sair do julgamento e ficar só na observação. Uma outra coisa importante é que o nosso limite, a nossa medida é a integridade interna, tanto para o paciente quanto para você. Existe algo em nós, né, do nosso psiquismo, da nossa moralidade, do nosso jeito de viver, que traz essa integridade. Tudo que ofende essa integridade para o paciente ou para você precisa ser revisado. É comum, principalmente no diagnóstico, aparecer o choro e ter que lidar com as questões da possibilidade de morrer. Nem todos os cânceres, a gente já viu, são fatais. Alguns cânceres que têm índice de cura muito alto, como de tireoide, o de mama, o de próstata e tantos outros. A questão de viver ou morrer está mais ligado na evolução dessa doença, em que ponto que esse paciente chega ao médico, às vezes está muito avançado. De qualquer maneira, pode ser um câncer desse tamanhozinho, um câncer maior, mais agressivo, ele mexe com essa questão do morrer e do viver. E a gente tem que lidar com essa questão de que a gente não vai viver eternamente. E no dia a dia nós não pensamos sobre isso. E aí nesse momento eclode todas as emoções, todos os pensamentos daquilo que a gente não deu conta ainda. E neste momento a gente vai ter que dar. Não só com o morrer, mas com a perda da saúde. Esse é um outro você, né? Porque você sempre acreditou que teria saúde. Então nós vamos lidar com a perda da saúde, com a imagem de nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente vai fragilizar e nós imaginávamos que nós éramos pessoas vivas e fortes e a gente tem que lidar com esses momentos que sobem e descem ou momentos de declínio, né? Nos quais a gente vai realmente se aproximando da morte. Então a tristeza é uma reação normal, ninguém precisa ter compostura diante da morte, a gente não precisa fazer pose para a morte. Essa é uma travessia muito difícil, talvez você queira fazer sozinho, mas talvez você queira a companhia da família. Negar tudo isso impede você de aprender a lição que você tem que aprender neste momento. A família, ela sempre está disposta a fazer qualquer coisa. E aí nós encontramos um problema, né? Porque não é possível fazer qualquer coisa. A melhor pergunta para o paciente que o familiar pode fazer é dizer: há algo que eu possa fazer?
e escutar, esperar o que essa pessoa necessita e analisar. Vou dar um exemplo. Você pode perguntar, tem alguma coisa que eu posso fazer? E o paciente pode dizer, deixe-me em paz, tudo que eu poderia ter acontecido comigo já está acontecendo. O que eu preciso agora é ter uma vida sem o câncer. E você pode ficar confuso com essa resposta. Deixe-me em paz, tudo que eu poderia ter acontecido já aconteceu comigo. Então fica uma mensagem que você não sabe exatamente o que você tem que fazer, não está clara. Você pode pedir para ele repetir o que disse ou você mesmo repete o que a pessoa diz. Um exemplo disso eu estou entendendo que você gostaria de ficar sozinho? Ou eu não tenho certeza se você quer que eu fique ou se você quer que eu vá embora. Ouça, né, o que essa pessoa tem a dizer e tente estabelecer uma clareza nessa resposta, para que também você possa agir claramente. Muitas vezes a pessoa pode pedir coisas que são impossíveis. Você pergunta, o que eu posso fazer por você? E a pessoa pode dizer que você podia pegar essa doença e levar embora, trazer a vida normal, tão normal quanto a sua, né? Essa resposta, às vezes, pode magoar e deixar o familiar com raiva. E nós temos uma forte tendência, nesse momento, de revidar ou ir embora. Né? Esses comportamentos, principalmente de ir embora, é um comportamento bastante destrutivo, vai trazer mais problemas e mais confusões. Eu sei que você deve estar se sentindo muita frustração e raiva, nós podemos dizer isso para a pessoa, né? Mas mais do que até eu possa imaginar, é difícil fazer essa comparação quem não está passando pelo câncer. Mas eu posso dizer, eu fico um pouco magoada ou eu fico chateada com você quando você coloca as coisas dessa maneira e eu não sei exatamente o que fazer. E se eu não tiver num dia bom, talvez eu possa ir embora mesmo. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar, eu quero aceitar os seus sentimentos, essa sensação de impotência que o paciente fica e que também você fique, e a gente vai tentando melhorar essa comunicação para que esses sentimentos fiquem mais claros. Nem sempre conseguimos. Uma conversa aberta e solidária exige bastante sensibilidade de ambas as partes, para dizer o que tem que se dizer e ouvir também o que precisa ser ouvido. Frases que rejeitem ou neguem os sentimentos não são boas, tipo, não seja bobo, você não vai morrer, não fale sobre isso. Talvez o comportamento melhor é só escutar. Não se sinta também obrigado a achar soluções que você não tem, ou soluções mirabolantes. Às vezes, soluções fantasiosas. É importante que você tenha os dois pés na realidade para falar sobre essas questões. Um outro ponto importante é não salvar. E nós, como familiares, a primeira coisa que a gente quer fazer é entrar para a salvação. A gente sempre vai acrescentando mais uma coisa, mais outra, e você não é um terapeuta. A maioria dos familiares, né, não estão capacitados para salvar alguém nesse sentido. Os terapeutas, eles têm técnicas para isso e são treinados para não entrar nessa salvação, mas para estabelecer uma comunicação mais honesta e mais clara. Uma boa palavra que tanto os terapeutas como você pode dizer é eu compreendo, eu entendo. Só o fato de você ir repetindo essas palavras já pode ir abrindo um pouquinho mais a comunicação. A ideia é que você fale bem menos e escute mais. E perceba se não é a sua ansiedade que está fazendo você falar cada vez mais ou tentar preencher os silêncios que acontecem. E vão aparecer bastante silêncios. É difícil, né, manter essa quietude, mas é um exercício bastante importante.
é interessante você entender que as pessoas agem diferentes. Todos nós somos diferentes. E nós precisamos observar um pouco as diferenças das pessoas. Bom, a solidariedade com a responsabilidade e a participação do paciente é muito importante. Você é solidário a ele, mas é ele que tem que estar presente nessa busca da cura ou muitas vezes nessa busca do declínio de encontro à morte, porque também pode ser uma decisão do paciente. Todo paciente pode participar de forma ativa da sua cura, do seu tratamento, do seu diagnóstico. Não tire essa possibilidade do paciente de participar ativamente ou incentive que ele faça isso. O paciente é uma pessoa adulta, é uma pessoa responsável por ele mesmo. Não é porque está doente que ele vai perder essa potencialidade que ele tem. Não trate o paciente como ele se fosse um bebê. Você estaria infantilizando as emoções e a situação. Neste momento não é uma boa escolha. A questão da salvação, você coloca o paciente como vítima. E nesse momento, quando você coloca o paciente como vítima, você está reforçando a fraqueza e a impotência. O paciente também muitas vezes quer salvar a família, às vezes não quer falar, não quer ter essa comunicação mais clara e honesta, porque ele não quer levar dor, não quer levar os problemas para a família. Isso também não é bom, isso atravanca bastante a comunicação. Nós podíamos pensar em ajudar ao invés de salvar. Se você gosta dessa teoria ou precisa entender um pouco mais, a análise transacional trabalha bastante com o triângulo dramático, né, que é vítima, o salvador e perseguidor. Você pode buscar informação até pelo YouTube, que tem bastante vídeos interessantes. Bom, lembre-se que você está aí para ajudar, ao invés de salvar. A saúde, nós precisamos recompensar a saúde e não a doença, né? Toda vez que a gente infantiliza, nós estamos tratando aquela pessoa com uma falta de capacidade para lutar pela própria vida. Vamos sempre pensar em recompensar a saúde ao invés da doença. Incentive o paciente a cuidar de si mesmo, faça comentários quando a aparência dele estiver melhor. Nem sempre essa aparência está boa, mas você pode auxiliá-lo que ele fique com aparência boa e comente sobre isso. Fique com ele quando ele estiver fazendo coisas que não estão relacionadas ao tratamento da doença. Há um passeio, uma atividade que ele goste. Também é importante acompanhar quando ele está nesse comportamento mais saudável. A doença ela pode ser longa, né? Nós não temos como prever quanto tempo vai durar. E eu já vi muitos casos em que as pessoas eram até condenadas e ela acabou vivendo durante muitos anos. Isso não exime a família ou o paciente de continuar se cuidando. Muitas vezes continuar fazendo os exames, ou muitas vezes um tratamento não dá certo, passa para um outro, sai um novo tratamento, começa o tratamento de novo. Às vezes há pausas entre uma crise e outra, há um tempo que se espera para fazer uma próxima quimioterapia. Enfim, a ideia hoje é que a gente acompanhe o paciente. Até pouco tempo atrás, esse acompanhamento era até de 5 anos. Isso caiu por terra, no mínimo de 10 anos. Então, nós temos um longo período aí para percorrermos juntos, procurando manter essa comunicação um pouco mais aberta. A família é muito importante para o paciente, mas a família só pode ajudar se ela estiver de pé, se ela estiver bem. Então, portanto, existe terapia para o paciente com câncer através dos psico-oncologistas, mas para o familiar também. Eu mesmo fundei um grupo atualmente para a terapia dos pacientes. Em grupo se funciona muito melhor, porque você acaba tendo mais apoios, e eu sempre convido os familiares para estarem presentes. É importante o familiar olhar outros pacientes de câncer e ver como cada um é diferente mesmo. Juntos nós podemos ir bem mais longe, e se tivermos que acompanharmos até a morte, esse é um momento muito especial.
É um momento único na nossa vida e você pode participar de uma maneira mais saudável. O importante é que tanto o paciente como o familiar aprenda a crescer. Eu quero agradecer sempre a atenção de todos vocês. E aqui termina também a nossa jornada com o livro do Carl Simonton. Este é o último capítulo. Se você tiver dúvidas, pode entrar em contato conosco ou rever os programas anteriores. É importante que você leia esses 2 livros que eu recomendei, do Carl Simonton e da Stephanie Simonton, que vai ajudar bastante o familiar e vocês. Até uma próxima oportunidade.